Olá, hoje eu vou falar sobre os diferentes tipos de bolsa para graduação no exterior e a diferença entre elas, o que elas cobrem, o que elas não cobrem e a nomenclatura para esses diferentes tipos de bolsa, ou seja, bolsa parcial, bolsa completa ou a bolsa aquela que te oferece os estudos completos, não só os estudos, mas o custo de atender a universidade com relação ao dormitório, comida, viagem, seguro-saúde, etc. Então, assim, lembrando que isso não é intercâmbio. Eu não estou falando aqui sobre intercâmbio, eu estou falando aqui sobre o estudante que sai direto do Brasil e vai para o estrangeiro estudar na universidade de fora. Então, o primeiro tipo de bolsa que, no geral, vocês vão encontrar são as bolsas não governamentais, ou seja, empresas e fundações que oferecem bolsas para estudantes. Essas empresas elas tendem a ter seus próprios critérios para selecionar os estudantes e o processo seletivo também é próprio da fundação ou da empresa. No Brasil, eu posso citar a Fundação Estudar, por exemplo. Todo início de ano, eles abrem um processo seletivo para estudantes que querem estudar no exterior. Eles selecionam estudantes para ajudar nesse processo seletivo e também arcar com os custos no exterior, para os estudos dos estudantes que eles selecionam. Agora, obviamente, a Fundação Estudar não é a única. Tem várias fundações, eu não lembro, acho que no Brasil tem mais fundações, tem empresas também que oferecem. No exterior tem empresas também que oferecem bolsas. Você vai encontrar empresas internacionais que oferecem bolsas para estudantes de certos países. Obviamente, e é a critério da empresa ou da fundação a selecionar o país que eles querem oferecer a bolsa, ou seja, não são todas empresas ou fundações de fora que oferecem bolsas para estudantes brasileiros. Então, porque isso é critério deles. Então, você vai encontrar esse tipo de bolsa que tende a cobrir parte dos estudos ou os estudos completos, ou seja, com um custo de vida no país também. As empresas e fundações internacionais que oferecem esse tipo de bolsa tendem a oferecer mais bolsas parciais. Mas, obviamente, tu vai achar empresas que oferecem algumas que oferecem bolsas completas, mas eles normalmente têm critérios bem específicos com relação ao estudante que eles querem selecionar. Então, é o mesmo com, por exemplo, a Fundação Estudar no Brasil. Eles têm os critérios que você tem que seguir. Se você não se encaixa, você não pode fazer a candidatura. Essas empresas, algumas empresas também têm universidades específicas que elas aceitam, ou seja, tem fundações e empresas que vão dar bolsa para certos estudantes para estudar em certas universidades. Então, no geral é isso. Eu acabei não utilizando muito, não utilizando essa forma de conseguir a bolsa no exterior, porque muitas dessas empresas elas têm critérios muito específicos. Por exemplo, você tem que estar no segundo ano do ensino médio, ou você tem que estar em tal ano no ensino médio. Então, assim, varia bastante, até com relação à nacionalidade, com as empresas de fora que oferecem. Por exemplo, na Fundação Estudar, eu tentei, mas eu não me encaixava no perfil que eles estavam procurando. Eles querem estudantes que estão, por exemplo, no ensino médio ou no segundo ano do ensino médio ou no terceiro. Eu já tinha me formado no ensino médio quando eu estava procurando essas bolsas, quando eu estava no processo de candidatura. Então, eu não consegui, por exemplo, a ajuda da Fundação Estudar. Mas, obviamente, se você se encaixa no critério, você tem essa oportunidade. O segundo tipo de bolsa é a bolsa de governos estrangeiros com relação a estudantes de outros países, ou seja, governos de outros países oferecem bolsas para estudantes irem a esses países estudarem. Normalmente eles oferecem por todo o período, ou seja, os estudos completos no país no país da onde eles estão oferecendo a bolsa. A forma de candidatura, você vai direto na embaixada desse país ou diretamente pela internet você faz o processo de candidatura pela internet, pelo site do governo desse país. Então, você vai achar vários países que oferecem, não são todos que oferecem para estudante brasileiro, porque
novamente, o critério vai de acordo com o país. E normalmente esse tipo de bolsa ele é baseado em acordos bilaterais ou multilaterais, ou seja, normalmente eles têm, os países que não têm acordo com o Brasil, eles não vão oferecer esse tipo de bolsa. E também, novamente, o critério é muito específico. A bolsa do governo japonês, a bolsa do governo coreano tem critérios bem específicos. Você tem que estar no último ano do ensino médio, se eu não me engano. Eles querem ver as suas notas no ensino médio também. Se você tem que ter uma certa média no ensino médio. Então, se você for de um sistema público estadual onde o sistema é diferente, já complica. Por exemplo, eu sou do sistema público estadual do Rio Grande do Sul, a gente tem um sistema diferente, onde não tem tradução para número no sistema. E não tem como fazer uma média, um cálculo sobre meu desempenho no ensino médio, então aí já complica um pouco. Mas, obviamente, tem outros países que têm processo diferente, então tem outros países que são mais abertos, são mais flexíveis com relação a isso, com relação aos critérios. Então, esse tipo de bolsa, normalmente, tem outros requisitos também que requerem que, por exemplo, às vezes tem alguns tipos de bolsa que falam que que o estudante tem que voltar para o seu país de origem logo após completar seus estudos, você não pode permanecer no país, então vários tipos de critérios. Mas esse tipo de bolsa tende a ser bem completo, assim, em termos de ajuda. Eles te oferecem normalmente passagem, normalmente te oferecem seguro-saúde e todo estudo. Alguns até te dão uma mesada para poder ajudar com relação a outros tipos de custos que você vai ter no país. Então, tende a ser bem completo esse tipo de bolsa. E o outro tipo de bolsa que eu vou falar é o tipo de bolsa onde você consegue a bolsa diretamente na instituição. Então, a universidade tem certos tipos de bolsa para estudante internacional. Eles fazem a seleção da maneira deles e eles selecionam um certo número de estudantes para estudar naquela instituição. A forma de candidatura, você vai direto pela instituição, você vai direto na instituição fazer a candidatura e tentar a bolsa. Esse tipo de bolsa ele é mais comum nas universidades americanas. São elas as que tendem a oferecer mais bolsas completas, ou seja, com todos os custos, ou com os custos parciais, ou com os custos completos com relação ao estudo. São diferentes níveis de bolsa que você pode conseguir e há diferentes meios de conseguir esse tipo de bolsa nas instituições. Mas não é só restrito aos Estados Unidos. Pouca gente sabe, mas tem outros países que você pode ir diretamente na instituição tentar uma bolsa. E também tem diferentes meios de conseguir bolsas no exterior, diretamente na instituição, não só nos Estados Unidos. Então, no geral, esse tipo de bolsa, você teria que focar um pouco mais nas universidades americanas, seja no território americano ou universidades americanas no exterior, ou naquelas universidades onde, apesar de não ser americana, a instituição não ser americana, eles seguem um sistema parecido. E eles também aceitem os mesmos documentos, ou seja, a prova, o SAT, por exemplo, que eles aceitem o SAT também, ou o TOEFL IBT, para você poder entrar na instituição e no idioma estudar no idioma inglês e com essa bolsa, entendeu? Então, você tem que procurar essas instituições, porque tem países que têm um sistema parecido com o americano e eles aceitam também o SAT, a prova americana, e outros requisitos que as universidades americanas pedem. Então, esse tipo de bolsa você pode conseguir, por exemplo, com esporte, com música, com dança, por mérito acadêmico ou por necessidade. Então, tem diferentes instituições com diferentes tipos de bolsa. Agora, essas bolsas, por exemplo, com mérito acadêmico e mérito ou por necessidade, não são muitas as universidades que vão te dar uma bolsa completa com relação a isso, ou até com esporte. São poucas universidades que vão te dar uma bolsa completa, porque tem diferença entre as bolsas. Eu vou entrar agora um pouco mais nesse quesito. Bolsa, ela pode ser, por exemplo, parcial. Se você ganhar uma bolsa parcial, você vai ter que pagar, por exemplo, bolsa de 50%, você ganha 50% de bolsa, mas você paga os outros 50% para a universidade, mas é isso com relação ao estudo, ou seja, você paga 50% do seu estudo para a universidade, porém você ainda vai ter que ter
você vai ter os seus gastos com relação à alimentação, moradia, passagem, seguro-saúde, etc., com gastos adicionais. A bolsa completa, essa que eu falei seria a partial scholarship. A bolsa completa, a full scholarship, seria os estudos completos. Você não precisaria pagar nada para a universidade, porém, você ainda teria que arcar com seus gastos adicionais no país, ou seja, moradia, alimentação, seguro-saúde, passagem aérea, etc. Outros gastos que você vai ter que ter durante a sua estadia na universidade. Então, essa seria a full scholarship com relação a estudos. Agora, se você quer uma bolsa completa, com tudo pago, onde o governo, ou a instituição, ou a fundação, que ela vai te dar os estudos completos com relação a gastos adicionais que você vai ter, por exemplo, com moradia, alimentação, seguro-saúde, passagem aérea, seria uma full ride. Full ride são aquelas bolsas onde você vai ter tudo completo. Todos os gastos pagos pela instituição. Então, se você vai numa universidade americana e você quer uma bolsa, você tem que entender um pouco a diferença entre uma partial scholarship, full scholarship e uma full ride. São poucas as instituições no mundo que dão uma full ride, correto? Agora, se você for por bolsa governamental e tentar uma bolsa, sei lá, do governo chinês, do governo russo, elas tendem a ser um pouco mais completas, ou seja, além do estudo, eles tendem a dar uma ajuda com outros tipos de coisas, como transporte, saúde, etc. Agora, obviamente, eles têm os requisitos deles. Esse tipo de bolsa, por exemplo, a bolsa do governo chinês e a bolsa do governo russo, eles requerem que você aprenda o idioma deles. Você não precisa saber o idioma deles, você não precisa saber russo ou mandarim para ir no país. E com a bolsa, agora você vai ter que aprender o idioma lá. Entendeu? Então você tem que saber o inglês, porque eles vão te ensinar inglês como aprender o idioma deles. E você vai ter que fazer a graduação no idioma deles. Não sei se a bolsa do governo russo já mudaram ou se ainda você tem que fazer em russo, e os cursos tendem a ser restritos também, não tem para todos os cursos. Então eles tendem a escolher bem o que eles querem, quais tipos de estudantes que eles vão trazer de fora para qual área. Então, assim, o que eu foquei mais foi nas bolsas as bolsas governamentais e as bolsas de instituições, onde eu foquei mais nos Estados Unidos, porque são essas as que tendem a dar uma bolsa mais completa, ou seja, com tudo incluso. E as governamentais também, porque tende a ser completa, porém são critérios, tem alguns critérios que talvez para mim seria um pouquinho mais complicado, ou seja, eles querem que você chegue no país, aprenda o idioma e estude no idioma deles. Então eu queria fazer o meu estudo em inglês, eu queria ser ensinado em inglês na minha área, que é Relações Internacionais. Então eu foquei mais em instituições. Agora, instituições não governamentais com relação à fundação, empresas, eu acabei deixando de lado porque eles normalmente têm critério bem específico que muitos deles não se encaixavam no meu. Ou se quando se encaixavam, não era completo, eram bolsas parciais. Então eu acabei focando em instituições e bolsas governamentais. E numa full ride, eu estava tentando uma full ride porque full scholarship ou uma full partial scholarship eu não ia conseguir fazer, porque eu teria que ter gastos adicionais, eu ia ter gastos adicionais que eu não ia ter condições de arcar. Então eu estava procurando uma bolsa que realmente poderia ser completa com relação ao ensino, que poderia me dar uma passagem, poderia me dar uma seguro-saúde, ajuda na alimentação, cartão alimentação ou dinheiro para alimentação, além dos estudos. Então, esse vídeo foi mais realmente para entender um pouco a diferença entre as bolsas no geral e os tipos de bolsa que você pode conseguir em termos de ajuda de custo. Porque muita gente, até o pessoal que estuda aqui comigo, eles não sabem a diferença entre os tipos de bolsa que tem por aí nas universidades. Muita gente confunde full scholarship com full ride, que não é a mesma coisa. Então é interessante vocês terem esse conhecimento com relação à nomenclatura da bolsa e os tipos de bolsa que tem, para quando vocês forem procurar, vocês já conhecerem mais ou menos o que vocês podem conseguir e o que aquilo ali vai te oferecer.